muitas vezes por conta do nosso esfriamento espiritual, por conta do nosso distanciamento para com Deus, mas é um pouco difícil da gente identificar essa luta. E nós vimos no estudo que algumas questões identificam essa guerra. Primeiro, nós precisamos entender que a nossa luta não é nesse mundo. Paulo fala no verso 12 que nós não lutamos contra sangue, contra carne, mas contra principados e potestades. Outra coisa que nós aprendemos: haverão dias terríveis. Paulo fala no versículo 13, portanto, tomai toda a armadura para que possais resistir no dia mau. Então ele deixa claro que haverão dias maus. Existem dias ruins e existem dias maus. E a gente precisa estar preparado para esses dias mais tenebrosos, mais terríveis, mais onde o inimigo ataca com uma fúria maior, com uma intrepidez maior. E terceiro, nós vimos que o nosso inimigo ele é muito dedicado, ele é muito perspicaz. Ele pega as nossas fraquezas e as usa a seu favor. Nós vimos que o diabo, apesar de não ser onisciente, ele sabe aonde nós falhamos. E ele nos ataca em nossas fraquezas pelas vezes que nós falhamos naquela mesma área. Ele não tem sabedoria de todas as coisas como o próprio Deus tem. Mas ele vê que o pastor Renan falhou aqui falhou duas, falhou três, falhou quatro. E aqui é um ponto fraco dele. Então é aqui que eu vou atingir. Nós vimos que o nosso inimigo ele é muito dedicado. Ele não baixa a guarda em momento nenhum. Vimos também que para vencer essa guerra a gente precisa estar revestido do poder de Deus e permanecer em vigilância constante. E nós paramos por aí, no versículos de 10 a 13. E aí do 14 em diante nós vemos que Paulo vai falar do que nós precisamos nos revestir. Nós entendemos como é essa luta, a batalha que nós estamos travando, a dificuldade, como ela é intensa, como nós precisamos nos preparar para ela. Mas agora a gente vai tentar entender um pouquinho o que Paulo quer dizer com capacete, couraça, sandália, espada, escudo e tantas coisas que por vezes não fazem mais parte do nosso contexto. Estão completamente fora do nosso contexto de vida. Um escudo, um capacete, naquele conceito, né? Às vezes você que anda de moto aí, como eu, sabe o que tem convívio com o capacete, mas o escudo, a espada, talvez não tanto. Então vamos tentar entender que nós estamos em guerra. Pode soltar aí, Giovana. E nós precisamos nos revestir da armadura de Deus. Estamos em guerra, revestindo-se da armadura de Deus. A figura da armadura, ela não é nova aqui na Escritura Sagrada. Paulo, na verdade, está usando um exemplo lá de Isaías. Isaías capítulo 5, capítulos 11, capítulo 59, diz assim: a justiça será o cinto dos seus lombos, e a fidelidade o cinto dos teus rins. E vestiu-se de justiça como de uma couraça, e pôs o capacete da salvação na cabeça. Está bem sem retorno aqui para mim, se você puder dar uns R$2 de retorno para mim, o pastor agradece. Obrigado. Oi, som. Eu vou falando aqui, Deus vai iluminar os irmãos lá atrás. Amém, igreja? Esse exemplo de couraça, de capacete da salvação não é novo. Você vê que Isaías deixa muito claro, inclusive, até a semelhança dos termos. Capacete da salvação, couraça como uma justiça, vestiu-se de couraça de justiça. E Paulo traz essa figura aqui novamente. Alguns estudiosos também vão dizer que Paulo está usando esse exemplo exatamente por conta dos soldados que guardavam a prisão onde ele estava. É um pouco difícil isso, porque ele fala de escudo. E é muito difícil que um soldado de uma prisão esteja lá embanhando um escudo, né, numa prisão. Não há necessidade disso. Então Paulo, na verdade, está fazendo uma miscelânea de soldados. Soldado romano que ia para a guerra mesmo. Aquele soldado que provavelmente ele estava vendo ali de frente à sua cela, cuidando e vigiando para que ele não fugisse. Faz uma miscelânea, pega os utensílios daquela armadura que convinha para ele trazer essa ilustração mais didática para nós, e monta aí o seu soldado para a guerra espiritual. Acho que essa seria a explicação mais plausível para isso. E aí ele coloca os itens de defesa e os itens de ataque. Vamos começar. Ele começa pelos de defesa. E o primeiro deles é o cinto da verdade. Cinto da verdade.
Paulo coloca esse cinturão, ele fala: permanecei, pois, firmes, trazendo em volta da cintura a verdade. E essa verdade, citada por Paulo aqui, significa não mera veracidade, mas uma verdade de ideia, realidade, sinceridade, verdade na esfera moral, franqueza. Não simplesmente a ideia da verdade bíblica, mas também a verdade mesmo. Falar a verdade, a sinceridade, ser honesto, ser íntegro, ser verdadeiro naquilo que a gente fala e no nosso dia a dia. Satanás é o pai da mentira. João capítulo 8, versículo 44 diz isso. Ele é o pai da mentira. E ele usa essa sua arma de duas maneiras muito cruéis. E com certeza ele já usou com você essa arma. Primeira delas, primeira forma dele usar a mentira: ele nos incita a viver mentindo. Quantas vezes eu e você já fomos tentados a mentir. É muito mais fácil. Dependendo da situação em que você se encontra, é muito mais fácil mentir. Pais e mães aí lidam com isso constantemente com os filhos na infância, adolescência. Foi você que fez isso, filho? Não, não foi. Você sabe que foi, mas a criança insiste em dizer que não foi. Por quê? É mais fácil mentir. Talvez eu consiga ali engambelar meu pai e minha mãe e falar para ele que não fui eu. Ele vai acreditar e eu vou sair ileso dessa, vai dar tudo certo. Mal sabe ele que a gente sabe que ele está mentindo, vai ficar muito pior. Não é mesmo? E na nossa vida adulta também isso acontece. Satanás por vezes nos incita a mentir no trabalho, na igreja, em casa, com o marido, com a esposa, com os filhos, com os pais, no trabalho, em tantas situações do nosso dia a dia. Nós somos levados, conduzidos à mentira, porque esse é o caminho mais fácil. É o caminho mais fácil. A segunda forma que o diabo usa para usar a mentira é quando ele mente para nós. Ele é o pai da mentira. Ele nos faz mentir e mente para nós. Ele mente a nosso respeito, ele mente a respeito de Deus. O exemplo disso é Adão e Eva no jardim. A grande mentira que nos trouxe até onde nós estamos hoje. No mundo em pecado, por conta de uma mentira que Satanás contou para Adão e Eva naquele momento no jardim. Ele mente para nós. Ele fala coisas que não são verdade a seu respeito. Coisas que não são verdade a respeito de Deus. Seu Deus é muito pequeno. Seu Deus não te ama. Seu Deus não olha para você. Deus não liga para você. Olha aí. Quantas vezes você já pediu? E quantas vezes Deus te disse não? Você canta ali na sua igreja que Deus é bondoso. A bondade de Deus é fiel em todo tempo. Cadê a fidelidade desse Deus? Cadê o poder desse Deus? Ou então ele mente para você dizendo: quem é você para pregar o evangelho, para falar de Jesus para alguém? Olha a sua vida, se enxerga, olha como você é sujo, olha como você é podre por dentro, e você acha que você tem alguma moral, alguma autoridade para falar de Jesus. O diabo ele usa a mentira dessas formas, não só nos faz mentir, como nos leva a acreditar nas suas mentiras também. E o cinturão, ele vem trazendo verdade. E é importante a gente falar do cinturão e quais eram as funções dele. Eu tentei pegar essa imagem que é muito o que mais se assemelha aí ao cinturão daquela época, que era uma peça que segurava não só toda a armadura, mas também segurava a espada no momento em que o soldado não estava a utilizando na guerra. Então, ele não só segurava todos os outros utensílios, todas as outras partes da armadura, para conservar firme também os membros do corpo, como o cinto conservava firme a espada no lugarzinho que ela deveria estar em todo o tempo. Sendo assim, nós vemos que a verdade é uma qualidade primordial e básica que um guerreiro espiritual necessita. É a verdade que vai segurar todo o restante das qualidades de um guerreiro espiritual. É viver a verdade de Cristo e é viver falando a verdade. Não tem como a gente guerrear essa guerra vivendo em mentira. É ela que segura e sustenta todas as outras áreas da nossa caminhada espiritual que a gente vai ver daqui para frente, assim como o cinto sustentava a armadura. Cristo é a verdade. E se Cristo está em nós, a verdade está em nós. Não tem como um cristão viver mentindo.
Presta atenção, uma coisa muito importante. Nós só vamos vencer o inimigo de fato se a verdade for a peça que sustenta todo o restante da nossa armadura. Não tem como não tem como vencer essa batalha mentindo. Não tem como vencer essa batalha mentindo ou para o meu próximo, para o meu cônjuge, para o meu pastor, ou até para mim mesmo. Você pode esconder seus erros, seus fracassos da sua esposa, do seu esposo, do seu pastor, da sua igreja, da sua mãe, do seu pai, do seu filho, da sua filha, mas você não pode esconder de Deus. E esconder também é uma forma de mentir. Você está vivendo uma vida dúbia, você está vivendo em uma inverdade, e não tem como a gente vencer essa guerra se a base, que é a verdade, não existe. Não tem como você vencer vivendo uma vida dupla. Não venceremos essa guerra enquanto a mentira for a nossa conselheira. A gente só vai vencer no momento em que a verdade nos guiar. No momento em que a verdade for a nossa maior aliada. Do contrário, vamos fracassar. Segunda coisa que Paulo nos apresenta, a segunda peça dessa armadura, é a couraça da justiça. Couraça era uma peça de metal ou até de couro mesmo, bem parecida com essa que está ali em cima, que revestia a parte de cima, da frente e as costas do soldado, protegendo seus órgãos vitais, pulmão, coração e todos os outros órgãos que são vitais para o ser humano. Ela tinha essa função de proteção também. E quando Paulo menciona a justiça aqui, ele se referiu à justiça em dois aspectos. Primeiro, a justiça de Cristo sobre nós e o nosso proceder justo. E aqui é interessante como Paulo constrói as coisas, porque ele já está derrubando a mentira do diabo. O diabo mente para nós de duas maneiras. Ele nos leva a mentir e ele mente para nós. Quando ele mente para nós, essa mentira é destruída pela justiça em Cristo. Nós não somos justos porque somos bons. Nós não somos salvos porque somos bons. Nós não somos merecedores de alguma coisa, mas Cristo, sim. Cristo morreu por nós na cruz. É por Cristo que nós recebemos. Então, quando o diabo mente para nós, quando o diabo tenta colocar coisas na nossa mente, no nosso coração, para nos desviar do foco, para nos desviar a atenção, nós podemos focar em Cristo Jesus, na justiça de Cristo Jesus e no que Ele fez por nós na cruz do Calvário. É por essa justiça, é nessa justiça que nós nos agarramos, é nessa justiça que nós nos firmamos, porque se a gente se firmar na nossa justiça, no nosso poder e na nossa capacidade, a gente vai fracassar, com certeza, com certeza. Assim como a gente pode contar as bênçãos de Deus constantemente, como a gente fez durante o hino hoje, a gente também pode contar as vezes que nós falhamos, e que são muitas, muitas e muitas. Se dependesse de nós estaremos todos fracassados nessa guerra. A gente morreria na hora que colocasse o pé no campo de batalha, já seríamos dizimados. E o segundo aspecto da justiça é que quando o diabo nos leva a mentir, a justiça de Deus nos convence que nós precisamos ter um proceder justo, limpo, reto, santo. Por mais que sejamos falhos, por mais que sejamos corruptos no nosso coração, Deus requer de nós um proceder reto e santo. Por vezes nós não vamos conseguir, mas precisamos almejar. Essa é a grande diferença do cristão. Ah, pastor, mas a gente sabe que nesse mundo aqui a gente não vai conseguir viver em santidade, toda aquela história de crente que tenta abaixar a brecha na lei para viver pecando. Beleza, é fato. A palavra de Deus fala que nesse mundo nós não alcançaremos a perfeição. Perfeição só na glória. Mas precisamos almejar. Precisamos sonhar com uma vida santa, com uma vida reta, com uma vida justa, que glorifique a Deus em todo o tempo. Quando vivemos, pensamos, falamos ou agimos distantes de Deus, os nossos atos são injustos.
Mas quando nós nos firmamos em sua justiça, vivemos em concordância com Deus. E é exatamente isso que João nos mostrou lá em 1 João capítulo 1, versículo 9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos purificar, para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Deus nos purifica de toda a injustiça. Quando nós estamos em intimidade com Ele, Ele nos faz justos em Cristo Jesus. Aqui nós vivemos dois princípios importantes. Primeiro, nós somos justificados em Cristo. Não importam as mentiras do diabo. Não importa o que o diabo diga para você. Talvez o diabo mente a seu respeito para você. Talvez o diabo mente a respeito de Deus para você. Talvez o diabo mente a respeito do seu cônjuge para você. Talvez o diabo mente a respeito da sua fé, da sua caminhada, da sua competência como pai, mãe, esposo, esposa, filho, filha profissional, servo de Deus e tantas outras coisas. Nós somos justificados em Cristo. E a nossa imagem, quem somos, está ligado a Ele. É Ele quem tem que definir quem nós somos. É Ele que define quem nós somos. E quem nós somos em Cristo Jesus? Pobres, miseráveis, pecadores, porém, contudo, todavia, entretanto, resgatados, limpos, lavados, remidos pelo sangue do Cordeiro, a fim de que fôssemos chamados do reino das trevas para a sua maravilhosa luz. O véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. É para isso que nós somos salvos. E é nisso que nós precisamos nos apegar quando o diabo mentir para nós. Ser um pouco pentecostal nessa hora. Está amarrado, Satanás. Sai, Satanás. Eu sei quem eu sou em Cristo. Eu não preciso acreditar nas suas mentiras. E a segunda coisa, nós devemos andar em retidão. O crente que vive pecando não é digno de ser chamado de crente. A couraça da justiça nos mostra que somos justificados em Cristo, mas que precisamos andar em retidão de vida. Amém? Sandálias do Evangelho. Terceiro ponto aí. Antes de mais nada, nós precisamos definir o que é Evangelho. Às vezes a gente fala tanto evangelho, 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 mas o que é o evangelho? Você já parou para pensar? Evangelho a gente pode resumir ele em 3 pontos. Primeiro ponto, somos pecadores incapazes de nos salvar. Ponto. Segundo, Cristo teve que nos salvar, visto que não éramos capazes de sermos salvos por nós mesmos. Ponto. E terceiro, Cristo requer de nós uma vida santa. Resumimos de maneira bem rasa, claro, bem rápida, bem sucinta, o que é o evangelho. A gente sempre fala, o evangelho é a boa nova de salvação, as boas notícias de salvação, blá, blá. Tá, e aí? O que isso significa? Qual a implicação disso? Primeiro, eu sou pecador. E isso já deve mudar totalmente a minha visão de enxergar as coisas. Porque o ser humano ele tem uma coisa de querer sempre jogar o pecado, o erro, no outro. Adão e Eva são o melhor exemplo disso, né? Começou lá. O pecado entrou no mundo, já começou a apontação de dedo. Foi a mulher que o Senhor me deu, foi a serpente, foi isso, foi aquilo. Quando a gente entende que a gente é pecador, a gente toma a responsabilidade para nós. Não fui eu. Eu sou falho. Eu sou pecador. E eu dei lado para o diabo, deixei o meu pecado tomar conta do meu coração e falhei. Simples assim. Mas a história não fica assim. Cristo morreu por mim. E eu tenho essa graça de ser lavado, remido e poder viver em novidade de vida. E aí entra o terceiro ponto, que Cristo requer de nós uma vida santa. Esses 3 pontos do Evangelho devem mudar de fato a nossa maneira de enxergar o mundo. O cristão calçado com o Evangelho da paz, e é interessante que Paulo fala aqui, calçai os pés com a preparação do Evangelho da paz. É paz. Tem crente que quer calçar com o Evangelho da guerra e sair brigando com todo mundo e metendo o pé na porta e quebrando tudo, quando Deus nos chama para ser
proclamadores do evangelho da paz. Paz. O crente que está calçado com o evangelho da paz entende que vive num mundo em pecado e que o seu papel não é o de engrossar esse caldo, mas era o de promover a paz de Deus por meio do evangelho da paz. No meio de tanta linguagem de guerra, e é interessante a gente notar isso. Paulo está falando de guerra do começo ao fim desse texto aqui, mas no meio lá eles soltam paz. No meio da guerra é possível nós sermos promotores da paz. Paulo nos lembra que a nossa missão é de reconciliação. Talvez por muito tempo você tenha feito a proclamação do evangelho de maneira errada. Nossa função nesse mundo é reconciliar as pessoas com Cristo e não afastar as pessoas de Cristo. E isso se dá também pelo seu testemunho de vida. Isso se dá pelas palavras que você fala. Isso se dá pelo que você posta nas suas redes sociais. Isso se dá pelas fotos que você posta, pelos textos, pela legenda que você coloca em alguma foto que você posta. Isso se dá pela sua vida. A sua vida precisa ser uma vida de reconciliação com Deus. Trazer o pecador para mais perto de Jesus e não o contrário. Quando estamos firmados com as sandálias do evangelho, nós podemos proclamar a reconciliação pretendida por Deus. Os calçados da paz se tornam proteção contra os esquemas da discórdia que às vezes tomam conta do corpo de Cristo. O crente que está calçado das sandálias do evangelho, que é o que nos faz caminhar e é o que nos faz prosseguir. O soldado usava as suas sandálias porque o terreno em que ele pisava em meio à guerra era muito incerto, cheio de trepidações, e você já deve ter experimentado andar descalço num terreno acidentado, quão isso é ruim. Imagine isso numa guerra. Então as sandálias permitiam que ele fosse além. As sandálias eram o que permitiam o soldado se locomover, se mover, se movimentar. E muitos de nós não estamos calçados com o evangelho da paz, o que nos trava, o que nos impede de fazer mais, o que nos impede de ir além, o que nos impede de fazer mais pelo reino de Deus. E o inimigo muitas vezes arma discórdias no nosso meio, e quando nós não estamos calçados com sandálias do evangelho da paz, nós cedemos a essas discórdias, nós entramos nelas. Ah, é? Beleza, então peraí que eu vou revidar então a altura. Vem cá, vamos conversar então. E não é assim que funciona. Nós fomos chamados para promover a reconciliação, o amor e a paz. Se alguém te ofende, se alguém te agride, se alguém te machuca, o seu papel é agir em paz. Calçar as sandálias do evangelho da paz e promover a reconciliação. Escudo da fé. A próxima arma, Giovana. Oi. O escudo da fé. Escudo é uma arma de defesa, mais uma arma. Até aqui a gente está vendo só armas de defesa. Mas acho que o escudo é a que mais caracteriza isso, né? A ideia de alguém se defendendo de fato. E o escudo citado por Paulo media possivelmente 1,25 m de altura por 75 centímetros de largura, um pouco parecido com esse, talvez um pouco mais alto do que esse que o soldado está usando aí, parecendo meio que uma porta mesmo, que ele usava para se defender, e o protegia dos dardos inflamados do inimigo. Eram setas, flechas embebidas no piche, em alguma substância inflamável, eles acendiam e jogavam contra o exército, e o escudo era a maneira deles se defenderem daquilo ali. De modo semelhante, o exercício de uma fé autêntica é capaz de se defender e apagar todos os dardos inflamados do inimigo. E quais são esses dardos inflamados do inimigo? Paulo vai mencionar em alguns dos seus textos tribulação, angústia, perseguição, fome, dúvida, lascívia, cobiça, vaidade, inveja, discussões, vontades contrárias à vontade de Deus, nossos sentimentos pecaminosos, nossos desejos.
as nossas tentações, tudo isso são dardos inflamados que o inimigo usa contra nós. E é a fé em Deus que nos protege contra isso. Quando a minha fé é fortalecida em Cristo, eu não preciso ter inveja, porque eu sei que Deus é soberano e está no controle. Ele vai me dar o que é meu e pronto. Quando a minha fé é fortalecida em Cristo, eu não tenho raiva do meu irmão, porque em Cristo os meus pecados foram vencidos na cruz e os dele também. Quando a minha fé é fortalecida em Cristo, eu tenho paz em viver a minha vida. Eu não vivo desesperado. E aí a gente precisa definir o que é fé. Eu sempre gosto de definir o que é fé, porque nós vivemos num mundo onde o conceito de fé é muito errado. As pessoas hoje acham que fé é cruzar os dedos e torcer para dar certo. Tenha fé, vai dar certo, torce aí. Tenha fé que vai dar certo, tá? Tenha fé, ora para Deus e que vai dar tudo certo. É uma fé falha, uma fé fraca, uma confissão positiva, um pensamento positivo e não fé. Fé, de fato, lá em Hebreus 11, capítulo 1, o autor de Hebreus vai dizer: fé é a certeza daquilo que não se vê, de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Fé é eu confiar e depender num Deus poderoso que está no controle de todas as coisas, mesmo quando essas coisas não estão de acordo com as minhas vontades. É eu ver Deus dizer não para mim e descansar na soberania dele. É ver talvez as coisas da minha vida dando tudo errado e conseguir descansar que Deus ainda está no controle. É fácil descansar e ter fé quando está tudo dando certo. É fácil descansar e ter fé quando as coisas estão indo todo do nosso jeitinho, do jeito que a gente gosta e do jeito que a gente quer. Mas exercitar a nossa fé quando Deus diz não, exercitar a nossa fé quando a gente está no meio do furacão e da tribulação, aí é difícil. Eu tenho certeza que você já passou por isso e sabe muito bem do que eu estou falando. Muito bem do que eu estou falando. Mas isso é fé. É descansar no cuidado de Deus. E quando a gente descansa no cuidado de Deus, pronto. A gente está protegido pelo escudo da fé. E o escudo da fé, na verdade, poderia ser traduzido como o escudo do próprio Deus. O próprio Deus é quem nos protege. Ele nos guarda, Ele nos livra, Ele nos coloca debaixo das suas asas e nos põe em lugar seguro. Salmo de número 91 diz isso. Somente com o abandono do eu e a confiança plena em Deus, ou seja, a fé, é que nós poderemos escapar dos dardos inflamados do inimigo. Capacete da salvação. Estou partindo para o final já, tá bom? Capacete da salvação. Para o soldado romano, capacete era muito... Capacete da salvação? Giovana? Amém? Para o soldado romano, o capacete era de extrema importância. Ele protegia sua cabeça, e não só contra as armas e tudo mais, mas contra golpes mortais mesmo. A ideia do capacete é mais ou menos aquela ali. E ele era vital. Um golpe certeiro na cabeça, um golpe certeiro, uma lança, uma espada na cabeça, fatalmente levaria o soldado ao fim da sua guerra. E o soldado cristão coloca o capacete da salvação como significado de que ele recebeu e possui a salvação que é dada pela fé gratuitamente por Jesus Cristo, nosso comandante. Com essa convicção, com essa segurança da salvação, ele pode seguir a sua luta sem medo, defendendo-se dos sutis ataques do inimigo. E é interessante que Paulo coloca o capacete da salvação, porque o capacete protege a cabeça, onde normalmente a gente entende como os nossos pensamentos, a mente, o nosso raciocínio estão ligados à nossa cabeça, à nossa mente. E o diabo, por vezes, ele tenta contra a nossa mente.
As mentiras que ele nos conta afetam a nossa mente. As mentiras, os dardos inflamados, as setas do inimigo atingem a nossa mente. E Paulo está falando lá atrás, no versículos de 10 a 13, que a nossa luta não é contra a carne, não é contra pessoas, é contra principados e potestades, é contra o inimigo que atinge a nossa mente. E que por vezes vai fazer você duvidar da sua fé, vai fazer você duvidar de quem você é em Cristo, vai fazer você duvidar de coisas que Deus já te provou claramente que Ele é capaz de fazer, mas ainda assim, por conta das mentiras do diabo, você insiste em duvidar. O capacete da salvação nos protege, nos blinda. Ei, peraí, eu não estou salvo por mim, eu estou salvo por Cristo. Pronto. Mentira nenhuma do diabo pode contra mim. Seta nenhuma do inimigo pode contra mim. Eu não estou romantizando ou sobrenaturalizando a coisa, não. É o que a palavra de Deus está falando. Quando eu tenho a certeza da salvação em Cristo e não em mim, eu tenho segurança. E o diabo não tem poder contra a minha mente. Por mais que ele fale coisas terríveis, e a gente vive nessa luta constante com a nossa própria mente, as nossas tentações, as nossas motivações, os nossos desejos, os nossos anseios. Ainda assim eu estou seguro na minha salvação em Cristo Jesus. E nada, absolutamente nada, nem a morte, nem a altura, nem profundidade, nem poderes, nem coisas do presente, nem do porvir, nem altura ou profundidade, nada pode nos separar do amor de Deus. Nada. Pronto. Isso traz paz para a minha mente, isso traz paz para a minha vida, e eu posso seguir. A salvação se torna uma arma de defesa para o cristão, porque por meio dessa certeza salvífica que temos, que nós podemos permanecer firmes, mesmo nos dias maus. E os dias maus não é só aqueles dias em que a tribulação nos ataca, são aqueles dias em que a gente se sente fraco na fé também. A Confissão de Fé de Westminster, eu não vou lembrar agora qual capítulo, ela diz em um dos seus capítulos que por vezes, por conta de um esfriamento espiritual, o cristão pode até ter dúvida com respeito à sua salvação. Isso não significa que ele perde a sua salvação. Quando nós temos segurança em Deus, nos vestimos com o capacete da salvação, mesmo nos dias maus em que a nossa fé é abalada, nós permanecemos firmes no Senhor. O diabo não pode parar aquele que está seguro da sua salvação em Jesus. O diabo não pode confundir, matar ou desnortear aquele que está salvo em Cristo Jesus. O capacete da salvação protege a nossa mente, nos dá a visão correta da nossa união com Cristo e nos dá firmeza na batalha. A sua salvação, a certeza do que Cristo fez por você na cruz, como nós cantamos aqui durante o louvor, é a sua segurança para seguir firme na batalha. E agora Paulo vai entrar nas armas de ataque, duas últimas armas aí de ataque que ele coloca para nós. A primeira delas é a espada do Espírito. Palavra de Deus, a espada do Espírito. E é por meio dela que se revela o estado de culpa do homem. É por meio da palavra de Deus que a gente entende o Evangelho, que a gente viu ali em 3 pontos agora atrás. Que eu sou pecador, que Cristo morreu por mim e que eu preciso andar em novidade de vida. Ela é a nossa principal arma de ataque. É nela que eu sei quem eu sou. A gente está falando aqui, você é salvo em Cristo Jesus, que você precisa entender quem você é em Cristo Jesus, o diabo não tem poder contra você, quem você é em Cristo Jesus. Beleza, mas como que eu vou saber disso? Meditando na palavra de Deus. Eu não vou saber quem eu sou de fato em Cristo Jesus se eu não tiver a palavra de Deus empunhada, de fato, a espada do Espírito de Deus, conhecida na minha mente, no meu coração. O salmista no Salmo 119 diz: guardo no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. Ela precisa estar empunhada em todo o tempo. A palavra de Deus é a nossa maior arma de ataque. Um exemplo disso é Jesus. Lá em Mateus capítulo 4, versículos de 1 a 11, quando ele é levado pelo diabo para ser tentado no deserto. E o texto, eu resumi aqui alguns trechos do texto, né? Primeiro, o texto diz que o tentador se aproximou dele e disse, aí ele fala as suas palavras:
E depois vai mostrar que Jesus respondeu. O que Jesus respondeu? Qual a primeira coisa que ele fala? Está escrito. Aí depois o diabo volta de novo e diz mais uma série de coisas. Jesus lhe respondeu, também está escrito. O diabo volta de novo e fala mais uma série de coisas para Jesus. E ele diz, retira-te, Satanás, pois está escrito. A palavra de Deus é a nossa maior arma de ataque. Agora, se você não conhece a palavra de Deus, meu amigo, aí você literalmente está indo para a guerra sem espada. Se coloque no lugar de um guerreiro como esse aqui, no meio de uma guerra terrível, só com arma de defesa. Beleza, você pode até durar ali um tempinho, se escondendo aqui, se escondendo acolá, mas você não tem ferramenta para atacar. Quando o diabo conta mentiras para você, é a palavra que você usa como ataque. Quando o diabo te tenta, é a palavra que você usa como ataque. Não são as suas palavras, não é o seu coração, não são os seus desejos, é a palavra de Deus em todo tempo. O problema é que a gente quer atacar com o nosso coração, com a nossa ira, com a nossa raiva, com o nosso rancor, com a nossa mágoa, com o esposo, com a esposa, com o filho, com os pais. E é a palavra de Deus que a gente tem que usar como ataque, e não as nossas vontades, em todo o tempo. A arma contra o tentador e a tentação é a palavra. Sem a palavra a gente certamente vai cair, mas pela palavra certamente nós venceremos. E por fim, Paulo coloca a vida de oração. É uma arma de ataque também. Deus inclui a oração como parte de sua estratégia para derrotar continuamente o nosso inimigo, estabelecer seu reino, garantir a nossa vitória espiritual. Isso não significa que a nossa oração muda Deus. Sproul tem um livro que fala sobre oração e ele fala claramente isso durante... É um livretinho bem curto, e ele fala sobre isso. A minha oração não tem o poder de mudar Deus. A minha oração, na verdade, é um meio pelo qual Deus cumpre os seus propósitos. A minha oração não vai pegar Deus desprevenido. Epa, peraí, o pastor Renan está pedindo isso aqui, vamos fazer. A minha oração é assim, muito bem. Você está pedindo exatamente o que eu quero fazer e a sua oração é o meio pelo qual eu vou fazer. Por isso nós precisamos orar. A gente entra na batalha muito despreparado. Desenvolvendo uma vida de oração e revestindo-nos das outras peças da armadura, certamente nós estaremos capacitados para lutar e vencer essa guerra. Tenho certeza que você, assim como eu, pecadores e falhos que somos, em algum momento de grande tribulação da sua vida, você buscou Deus assim, intimamente, ferrenhamente, assim. Se tornou quase Moisés descendo do monte com o rosto transfigurado, brilhando, né? Nos momentos de luta e de grande aflição, são os momentos que a gente mais busca a Deus. E como nesses momentos a gente entra em intimidade com o Pai? Como a gente tem intimidade, comunhão com Deus nesses momentos difíceis? Porque a gente ora mais, a gente busca mais, a gente se dedica mais. Então fica para você, para nós, para todos nós os desafios. O desafio de orar mais e entender que a oração, assim como a palavra de Deus, é um instrumento de ataque. Eu não posso ficar só me defendendo. Eu não posso ficar só me defendendo das artimanhas do inimigo. Eu preciso atacar também. A palavra de Deus diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Nessa frase, quem está atacando quem? É as portas da igreja que não prevalecem contra o inferno ou é as portas do inferno que não prevalecem contra a igreja? É a igreja que ataca. É a igreja que medita na palavra, é a igreja que ora, é a igreja que busca comunhão com o Pai, e é a igreja que vai. O problema é que o inverso às vezes acontece. O inverso está acontecendo. É o diabo que está vindo e derrubando tudo. É uma igreja, e quando eu falo igreja, não estou falando na nossa local, estou falando no Brasil e no mundo, uma igreja que tem se conformado com esse século, uma igreja que tem aceitado os padrões do mundo como corretos, uma igreja que tem visto coisas escabrosas diante de Deus, vistas como algo belo, bonito e aceitável, e isso não pode acontecer.
A igreja tem se guardado no seu cantinho de defesa e esquecido de atacar. E a gente ataca estudando a palavra e orando. E pense comigo, aqui na nossa igreja local, quais são os 2 cultos que nós menos temos pessoas frequentando? Estudo bíblico e a reunião de oração. Não preciso falar mais nada. Enquanto a gente negligenciar os 2 maiores instrumentos de ataque que Deus nos deu, que é o estudo da palavra e a oração, a gente vai continuar capengando, vai continuar nadando até morrer na praia. Não adianta. Não sou eu quem estou falando, é a palavra de Deus. Concluindo, quando nós nos revestimos de Cristo, nós nos despimos de nós. Nos despimos das vestimentas que usávamos no reino das trevas, onde éramos vulneráveis ao ataque de Satanás, e nos revestimos do poder e da graça de Deus. Reconhecendo que a nossa batalha é contra o reino das trevas, contra o diabo e suas hostes, nós devemos nos preparar, usando os recursos divinos para isso. Para a batalha ser vencida, você precisa estar revestido do poder de Deus, que é a armadura que nós acabamos de ver. E para vestir essa armadura, você precisa estar espiritualmente preparado para isso. Não adianta a gente tentar fazer igual o Davi quando foi lutar com Golias. Pequeno demais para uma armadura muito grande. Talvez espiritualmente falando, você esteja pequeno demais para a armadura que Deus tem para você. Precisa crescer, precisa amadurecer, precisa se desenvolver. Precisa buscar mais, orar mais, jejuar mais, ler mais, ter mais comunhão com Deus. E aí sim, aí você vai estar pronto para vestir essa armadura. 2 aplicações rápidas para encerrar. Primeiro, revista-se do poder de Deus. Lembre-se que você é falho e fraco para colocar essa armadura. Você precisa do poder dele e nele. E por fim, permaneça vigilante. O inimigo anda em derredor, pronto para atacar e devorar. O inimigo é astuto, é inteligente, é sábio, é perspicaz e insistente. Ô bichinho ruim e insistente. Ele não desiste, não. A gente desiste fácil. A gente cansa fácil. Ou a primeira vitória que a gente tem, pronto, venci. Estou tranquilo. Ele fala, é agora que eu vou atacar de novo. Ele está achando que venceu, que conseguiu, vou atacar mais uma vez. Então permaneça a postos, não baixe a guarda de jeito nenhum. Que Deus abençoe sua vida. Olá, que bom ter você por aqui. E aí, gostou do vídeo? Então não se esqueça de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho para receber as notificações dos outros vídeos que virão, curtir esse vídeo e principalmente, é claro, compartilhar ele com as pessoas que você ama, para que elas também sejam edificadas e abençoadas por essa mensagem. Nos siga também nas outras redes sociais que estão aparecendo aí na sua tela, para você poder acompanhar melhor os nossos horários e as nossas programações. Tá bom? Que Deus abençoe sua vida e até o próximo vídeo.